E aí, meu povo, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, né? Falar dessa estreia muito ruim do Botafogo no Campeonato Carioca ontem no Estádio Olímpico Newton Santos contra o Maricá. Mas primeiro, se você não faz parte ainda do nosso canal, se inscreve aí rapidinho, ativa as notificações, deixa o like, é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. E como eu disse antes, né? Que estreia ruim ontem, né? Que jogo ruim. Também acredito que ninguém estava com expectativa que o jogo fosse bom e que o time iria jogar bem depois da escalação que a gente viu e sabendo que seria o time sub-23 que estava jogando o Brasileiro de Aspirantes com alguns jogadores que voltaram de empréstimo. Mas eu, sinceramente, não esperava um jogo tão abaixo, tão desorganizado por alguns fatores, né? Tudo bem, era um time de muitos garotos, mas também tinha alguns jogadores que já têm rodagem, né? E alguns deles até foram bem, eu acho, na minha opinião. Vou citar alguns quando eu for falar dos pontos positivos, mas eu vou começar pelos negativos porque tem muito mais coisa pra falar do que pra elogiar. E primeiro, cara, uma reflexãozinha rapidinho. O Campeonato Carioca não vale de nada, tá, gente? Primeiro que é um campeonato que se você for campeão, nem premiação você tem. Então realmente só serve pra você machucar os seus jogadores principais. Por isso que o Botafogo nem tá botando eles em campo por enquanto, eles só se representam dia 14 na terça-feira. Mas, cara, ontem a gente tinha só no time que começou o jogo alguns jogadores que já têm rodagem, né? O Carlos Alberto, que participou das conquistas da Libertadores do Brasileiro ano passado. O Nilton e o Patrick de Paula, que estavam emprestados ao Criciúma. O Nilton, inclusive, era titular no meio-campo do time. O Patrick de Paula era reserva, entrava às vezes esporadicamente no final do segundo tempo. O goleiro Raul, que falhou nos 2 gols. Ontem fez o primeiro jogo dele pelo Botafogo e já não deixou uma boa impressão. E na frente, principalmente, eu acho que era o que todo mundo ainda tinha um pouco de esperança até o jogo de ontem, né? Que era o Matheus Nascimento. E, cara, que jogo ruim da maioria, né? Acho que tirando o Patrick e o Nilton, que eu vou dar um ponto ainda pelo jogo que fizeram, não, acho que não foram tão mal. Agora, o Raul falhou nos 2 gols. O Carlos Alberto, ele errou tudo que ele tentou durante o jogo. Tudo, 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 tudo. Ele começa o jogo aberto pelo lado esquerdo. Quando o jogador do Maricá é expulso, que já estava 1-0 o Maricá, ele começa a cair por dentro para jogar junto com o Matheus Nascimento. Um jogo horrível do Carlos Alberto. E o Matheus Nascimento também, né? Erra tudo que ele tenta. É impressionante que ele não consegue acertar uma jogada. Tem até um lance que ficou marcado na minha cabeça, que eu estava fazendo o jogo ontem pela Antena Esportiva, que o Patrick de Paula, ele pega uma bola na lateral direita, ele corta para o meio, o Matheus está fazendo a parede, e quando o Patrick vai dar a bola para ele escorar, para o Patrick chutar, ele corre para dentro da área e acaba errando a jogada. Sabe? É impressionante como ele consegue ler errado as jogadas que os companheiros tentam fazer com ele. E tirando não só as atuações individuais, mas a atuação coletiva do time do Botafogo foi muito ruim, muito ruim. O Maricá abriu o placar com menos de 10 minutos, acho que com 5, 6 ou 7 minutos. O Maricá rouba uma bola numa saída errada do lateral esquerdo Lúcio, garoto da base. Acelera o jogo, o Denilson faz 1-0 numa bola defensável, tá? Eu achei a bola que dava pra pegar, achei que o Raul foi bem mal no primeiro lance. Acho que o segundo foi até pior, tá? O segundo lance, pra mim, ele teve mais culpa do que no primeiro. O primeiro é um chute cruzado, é um chute forte, rasteiro, a bola coladinha na grama, fica difícil de pegar. Ele até toca na bola, né? Mas não com força suficiente para tirar do gol. E aí vem um lance capital na partida, que é a expulsão. O lance do Misael em cima do Carlos Alberto. O Carlos Alberto podia até ter tentado fazer o gol, né? Porque o contato não desequilibra tanto ele consegue concluir a jogada e depois o Matheus Nascimento erra o rebote também. Podia ter empatado o jogo ali. Mas o juiz acabou achando que o Botafogo não teve vantagem e eu não concordei com a decisão na hora. Achei a expulsão equivocada, porque o Carlos Alberto ele teve vantagem no lance, mas enfim, no final não impactou no placar. Até quando tem a expulsão, eu achei que o time do Botafogo fosse melhorar um pouco no campo, mas aí parece que piorou, né? O time que estava um pouco de amplitude começa a jogar muito por dentro. O Carlos Alberto cai por dentro. O Vitinho também, que estava com a camisa 10 ontem, fez um jogo muito, muito abaixo. Eu até esperava mais do Vitinho. E o clube começa a ficar nervoso, sabe? Aquele nervosismo dos garotos de tentar buscar um resultado a qualquer custo. O Botafogo só chegava com chute de fora da área, né? No primeiro tempo, o Patrick deu um, isolou a bola. O Nilton deu outro, foi a primeira grande defesa do Dida. Inclusive, acho que foi a grande defesa do Dida no jogo. Foi nesse chute do Nilton no primeiro tempo.
E quando volta para o segundo, começando a falar 2 pontos positivos, vem a surpresa de um garoto que eu acho que não tem mais condição de ser reserva nesse time, que é o Yarlin, né? O Yarlin, ele entra no lugar do lateral direito, tá? Ele não entrou nem como ponta de ofício, como ele é. Ele entrou no lugar do lateral direito e todas as jogadas de perigo do Botafogo pelo segundo tempo, tirando o lance do pênalti, que ocasiona o gol do Botafogo, foi o Yarlin que construiu. É um garoto muito leve, habilidoso, rápido, pega a bola, vai para cima dos adversários. Ele lembra um pouco, tudo bem, é até uma sacanagem um pouco que a comparação que eu vou fazer, mas lembra um pouco o Luiz Henrique, logicamente, devido às comparações. Mas o estilo de jogo de pegar a bola e querer ir para dentro, querer concluir a jogada, foi o que eu mais gostei do Yarlin no jogo. E para mim, o melhor da partida no Botafogo foi o Patrick de Paula, tá? Não pelo gol de pênalti, inclusive teve uma polêmica com o Matheus Nascimento, acho que nem deveria ter. O Patrick de Paula é mais experiente, tem currículo de batedor de pênalti, já fez gol de título, inclusive, batendo pênalti. O Matheus Nascimento, infelizmente, a gente já não tem tanta esperança, né? Eu, particularmente, não consigo acreditar numa explosão do Matheus Nascimento como jogador, principalmente com a camisa do Botafogo. Mas o Patrick de Paula, num jogo onde ninguém produzia nada, ele era uma pontinha de esperança técnica. Você olhava na hora que ele pegava a bola, que ele tentava organizar o jogo, que ele dava direção aos atletas. Várias vezes a gente viu o Patrick apontando pro jogador, ó, vai para ali, fica aqui. Quando a gente pegar a bola, sobe aqui, posiciona o espaço, ataca o espaço ali. Coisa que mais ninguém tentou fazer. O Newton, eu vou dar um desconto também, porque ele caiu no meio de campo com o Patrick, que estava tentando jogar, e com o Cauê, que foi muito mal. O Cauê, ele vive uma montanha-russa, né? Tem jogo que o Cauê joga entre os profissionais e ele vai muito bem. Tem jogo que o Cauê joga ontem contra o Maricá e ele vai muito mal. E sem tirar os méritos do Maricá, tá? Foi muito eficiente, estreia do time na Série A do Campeonato Carioca, foi na casa do campeão da América e ganhou de 2-0, independente de ser time sub-23 ou não. Maricá fez a parte dele, muito bem treinado pelo Reinaldo, né? Que passou pelo Botafogo, fez gol de título de Taça Guanabara e tudo mais. Voltou ontem ao Newton Santos e saiu vencedor. Mas, principalmente, o Yarlin e o Patrick de Paula me agradaram. Eu acho que com a volta do Jefinho, que o Carlos Leira já falou na entrevista coletiva ontem, que o Jefinho já deve estar disponível para a próxima rodada contra a Portuguesa na terça, mas para jogar com uma minutagem reduzida, eu acho que a gente vai ver o Carlos Alberto mais uma vez, tá? Acho que dessa vez com o Yarlin, acho que o Vitinho não volta para o próximo jogo, mas acho que a partir da terceira rodada o Jefinho já vai assumir um lugar de titular nesse jogo, nesse time, porque o Carlos Alberto ontem foi muito mal. O Carlos Alberto junto com o Matheus Nascimento erraram tudo que eles tentaram. Tudo. Eles não conseguiram construir uma jogada. No final do jogo, o Botafogo ainda foi premiado com um pênalti, porque nenhum gol era para fazer, mas o Rafael Lobato entrou bem também, garoto bom, promessa da base, conseguiu achar a penalidade, sofreu a falta do jogador do Maricá dentro da área, e aí veio a polêmica, né? Do Patrick com o Matheus Nascimento. Cara, é primeira rodada de campeonato carioca. Já que não vale nada, tá? Que não vale de nada. E isso já deve ter sido debatido no vestiário antes, né? O Carlos já deve ter falado, ó, tiver um pênalti, quem bate é você. E me parece que quem bateria os pênaltis mesmo seria o Patrick. Porque o Matheus entrega a bola para ele. O Matheus, no primeiro momento, ele pega a bola, fala que quer bater. Uma coisa de centroavante, né? Que quer fazer o gol. E eu não tenho memória, se alguém tiver aí lembrar, que pode deixar nos comentários para me corrigir, eu não tenho memória do Matheus Nascimento batendo algum pênalti no período que ele jogou como profissional. Tá na base, com certeza batia. Mas o Patrick tem mais bagagem, né? O Patrick de Paula já fez gol de Campeonato Paulista, batendo pênalti contra o Corinthians. E no momento ali eu acho que podia evitar a polêmica, né? Tanto o Matheus quanto o Patrick, que estava com a faixa de capitão. O Patrick, se for o batedor, a polêmica teve um desfecho positivo, porque ele pegou e bateu o pênalti. Mas podia ter deixado o Matheus também bater. Então não faria muita diferença naquele momento do jogo. Porque depois ainda tentou uma pressãozinha, mas logicamente não conseguiria empatar, né? O Botafogo volta a campo na terça-feira, dia 14, tá? Contra a Portuguesa, fora de casa. É um jogo difícil. E o Botafogo pensando
em classificação para a fase mata-mata do Campeonato Carioca, vai ter que dar um pump nesse time aí. Porque vai ter que pontuar nessas primeiras 5 rodadas que o Botafogo vai jogar, né? São 5 rodadas de time alternativo, o time titular só vai estrear contra o Fluminense. O time principal só se apresenta na terça, dia 14, no dia do jogo, contra a Portuguesa, para começar os treinamentos da temporada. Então, se o Botafogo quiser pensar em classificação, esse time sub-23, com alguns jogadores acima, vai precisar começar a pontuar contra a Portuguesa, que eu acho muito difícil, tá? A Portuguesa é um time estruturado do Rio, é um time que disputa a 4ª divisão, a gente inclusive faz jogos da Portuguesa lá na Antena Esportiva, é muito, muito, muito maneiro o projeto que a Portuguesa vem fazendo na ilha. Então, pelo que eu vi desse time contra o Maricá, eu acho muito difícil pontuar contra a Portuguesa. Mas vai ter que tentar pelo menos empatar o jogo. A prioridade é ganhar, lógico. Porque daqui a pouco vai começar a se desgarrar dos times da frente. E isso preocupa um pouquinho, porque já são 2 anos que o Botafogo não joga o mata-mata, né? E mesmo a gente sabendo que o Campeonato Carioca não vale de nada, a gente sabendo que o Textor não liga pro Campeonato Carioca, mas é chato você ficar 3 anos sem disputar um mata-mata de campeonato estadual, né? Então acho que esse ano o Botafogo deveria olhar um pouquinho melhor, mesmo tendo o Recopa, da Supercopa do Brasil, é um campeonato que dá para classificar. E esse time vai ter que fazer grande parte dessa classificação do Botafogo pro mata-mata. É isso, meu povo. Primeiro vídeo aqui do nosso canal. Lembrando novamente, se você não se inscreveu ainda, é rapidinho, você faz ali, aperta no botãozinho vermelho, vai se inscrever, ativa as notificações, deixa o like. Nos siga nas outras redes sociais também, que todo dia vai ter vídeo do Botafogo aqui no nosso canal e lá no Instagram também, no TikTok, em todas as nossas redes sociais, tá bom? Até amanhã, valeu, tamo junto.